a gravar a reunião. Os irmãos que verão essa aula depois, que possam ter bom proveito. Vamos agora compartilhar a tela para que os irmãos possam, então, ter acesso ao material. Tela compartilhada, abrindo o material. Tela compartilhada. Nós iremos falar agora. Tela compartilhada. Agora vamos abrir aqui o material para que os irmãos possam ver. Iremos falar nessa noite ainda sobre exegese, essa é a nossa matéria, exegese, né? Matéria nossa. E hoje eu quero falar sobre 5 regras fundamentais para uma boa exegese, né? 5 regras. É bom que os irmãos tenham em mente, e nunca podem deixar de pensar assim, que a exegese é uma ciência, tá? A exegese é uma ciência, porque ela tem regras que nos auxiliam na interpretação de textos. A aula passada, depois que os irmãos verem aí o vídeo da aula passada, nós estamos falando sobre essas regras também. Então, existem 5 regras fundamentais, que jamais podem ser, como eu posso dizer, jamais podem ser esquecidas. Deixa eu voltar aqui. 5 regras que jamais podem ser esquecidas numa boa exegese, tá? Numa boa exegese, essas regras jamais podem ser esquecidas. Por quê? Porque, enquanto for possível, é necessário tomar as palavras, tomar a exegese como algo científico, como algo importante. Então, existem 5 regras imprescindíveis para uma boa exegese. 5 regras imprescindíveis para uma boa exegese. E aí, a ciência que estuda a interpretação bíblica, chamada exegese, hermenêutica, ela é uma das ciências que todo pregador deve conhecer. Mas, infelizmente, queridos, nem todos conhecem essa arte de interpretar textos. Ela tem o objetivo, a exegese tem o objetivo de orientar o leitor para que o leitor, possa chegar a um sentido real da porção do texto lida. E aí, a exegese ela vai se basear em regras que vão fundamentar a sua leitura e a sua interpretação. Então, vamos lá, então, ver quais regras são essas. Bem, a primeira regra que nós vemos aí é interpretar o texto bíblico de forma léxica, né? O que é isso? É conhecer a etimologia das palavras. Por isso que eu sempre aconselho os irmãos aqui a adquirir um dicionário bíblico, um dicionário Lexo. Por quê, queridos? Porque nem sempre a palavra que aparecer no texto ela vai ter o mesmo significado no português. Exemplo, nós temos a palavra amor. A Bíblia, ela por diversas vezes, fala a palavra amor. No nosso português, o amor tem um sentido, mas no hebraico e no grego, o amor tem outro sentido. Se você pegar a palavra amor no grego, nem sempre vai ser um amor entre um homem e uma mulher, que é o chamado amor eros, né? Um amor de atração sexual, mas tem um amor filéu, que é o amor entre irmãos, entre pessoas, entre irmãos. Você tem um amor storge, que é o amor entre pessoas, entre marido e esposa, pai e filho, entre famílias. Você tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, interprete o texto bíblico de forma no lexo. Conhecer a etimologia das palavras, conhecer o que aquela palavra naquele texto tem a ver ou está querendo falar. Você tem a palavra mundo, né? Na Bíblia. Mundo na Bíblia pode significar cosmos. Mundo na Bíblia pode significar eras. Mundo na Bíblia pode significar humanidade. Então, para que você tenha esse conhecimento, você precisa interpretar o texto de forma léxica.
ou seja, dentro da sua etimologia, para que o desenvolvimento da sua interpretação possa ser correto. Nós falamos sobre as traduções, né? Nós falamos sobre alguns erros, que os abismos causados pelas traduções da Bíblia, justamente por causa disso, porque nem sempre a palavra no original ela vai ter o mesmo sentido na língua em que ela está sendo traduzida, né? Exemplo, você não encontra no hebraico, no paleo hebraico, a palavra avô. Então você tem sempre a palavra pai, né? Sempre a palavra pai. Você não encontra no hebraico a palavra avô. Então você sempre tem pai. E às vezes, quando a Bíblia diz que alguém é pai de alguém, na verdade, muitas vezes é avô daquela pessoa e não pai. Então você precisa interpretar a Bíblia, o texto que você está lendo, conhecendo a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico do seu significado e o seu uso no documento sobre consideração. Aquele documento, o que essa palavra tem a ver aqui dentro desse texto que eu estou lendo? Essa informação ela pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários, mas não um dicionário português ou Aurélio. Não. Você não pode estudar a Bíblia com o dicionário Aurélio. Você tem que estudar a Bíblia com um dicionário bíblico, onde já vai trabalhar as palavras dentro do seu contexto histórico e cultural. Tá? Então, no uso dos dicionários bíblicos, você vai notar de forma cuidadosa o significado de cada palavra em que você está analisando nos diferentes períodos da língua grega ou hebraica, e nos diferentes autores desse período. Então, a primeira regra é essa, é interpretar a etimologia da palavra. Isso é importante, você precisa interpretar de forma correta. Então, você precisa ter um dicionário ali bíblico, tá? Não um dicionário português. Dicionário português, exemplo, a palavra apostasia, que aparece muito nos escritos de Paulo, né? Que a palavra apostasia, do grego apostasion. A palavra apostasia, apostasion, no dicionário português, se você pegar aí o Aurélio, sempre vai estar, a palavra apostasia sempre vai estar relacionada a desvio da fé, a abandono da fé, que não é errado, tá? Mas no grego e justamente no hebraico, as palavras elas vão tomando um sentido diferente de acordo com a geografia do texto. Exemplo, a palavra apostasia em Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre a vinda do anticristo, fala sobre a palavra apostasia ali, Paulo não fala de desvio da fé. A palavra apostasia ali fala sobre afastamento físico, que é a mesma palavra que aparece lá em Mateus, quando Jesus fala sobre a questão do divórcio. Também ali é apostasia, afastamento físico, tá? Então é necessário que você tenha um dicionário para que você possa, um dicionário bíblico, lexo, para que você possa, de forma lexicamente, interpretar a etimologia da palavra, tá? Segunda regrinha, para se fazer uma boa exegese, é interpretar a palavra, e eu só dar acesso a alguém aqui que está pedindo para entrar, interpretar a palavra de forma sintaticamente, tá? Se eu interpreto lexicamente, eu também tenho que interpretar sinteticamente. O intérprete, você que está lendo a Bíblia e a fim de entendê-la, você precisa interpretar de forma a conhecer os princípios gramaticais da língua na qual a passagem foi escrita. Conhecer a gramática é importante. E aí, isso em qualquer leitura, né? Isso em qualquer leitura. Você conhecer a gramática em que a língua foi escrita, né? Para primeiro ser interpretado como foi escrito. Então, primeiro você interpreta como foi escrito a gramática que foi usada e depois você, então, contextualiza, tá? A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las
expô-las para que você entenda o que está sendo falado ali. Então, a Bíblia, como qualquer outro livro, irmãos, ele tem regras gramaticais. Então, no caso da Bíblia, essas regras gramaticais, elas se acentuam mais porque essas línguas, as línguas em que a Bíblia foi escrita, o hebraico e o grego, um pontinho faz toda a diferença, né? Se você pega o Yud é a menor letra do alfabeto grego, né? O Yud. Parece uma vírgula, só que uma vírgula que pegou um elevador, porque ela fica em cima de cada palavra, que corresponde ao nosso I, né? Isso faz toda a diferença, o Yud, né? Se você pegar aí os sinais, os sinais maçoréticos, os chamados os que fazem às vezes da vogais no hebraico, né? Às vezes da vogais no hebraico. Então, você vai... os pontinhos vão fazendo a diferença. Então, interpretar a Bíblia dentro da gramática em que ela foi escrita é importante. Aí eu volto a dizer, sempre quando eu toco nesse ponto, eu digo, não é necessário, a menos que você queira fazer um curso de hebraico e grego para aprender isso. Não é necessário. Basta você ter livros que te auxiliam nesse trabalho de interpretação, tá? Se você quiser fazer o grego e o hebraico, não tem problema. Mas, hoje, graças a Deus, temos muitas literaturas criadas, feitas, prontas, que podem nos auxiliar nesse trabalho de interpretação, tanto na etimologia da palavra, como na gramática da palavra em que ela foi escrita. Tá? Mas é necessário tudo isso para fidelizar uma boa interpretação. Tudo isso para que você passe uma boa interpretação da mensagem da palavra de Deus. Terceira interpretação, terceira lei, interpretar o texto bíblico de forma contextualmente. Deve ser mantida em mente a inclinação do pensamento de todo o documento. Então, pode notar-se a cor do pensamento que cerca a passagem que está sendo estudada. Ou seja, o pensamento que está por trás daquela passagem. A divisão em versículos e capítulos facilita a procura e a leitura, mas não deve ser utilizada como guia para a delimitação do pensamento do autor. Quando eu falo isso, eu tenho muito cuidado. Por quê? A Bíblia, quando foi dividida ali em capítulos e versículos, 1438, mais ou menos, quando Gutenberg ele inventa, faz a máquina de prensar, o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. E aí eles, então, fazem da Bíblia o modelo que nós temos hoje, divididos em versículos e capítulos. Isso facilita a leitura. Que até então, antes da prensa de Gutenberg, você tinha os rolos, né, dos livros e eram escritos todos de uma forma sem separação de versículos e capítulos. Após a invenção da prensa, eles dividiram a Bíblia em versículos e capítulos para facilitar a compreensão ou a leitura. Mas isso trouxe um problema. Por quê? Porque, às vezes, a divisão de um capítulo quebra o pensamento de uma perícope. Lembra que nós falamos que uma das leis é você interpretar todo o contexto do texto para você? O que é uma perícope? O que é um parágrafo? É uma frase com um pensamento completo. Isso é um parágrafo, né? É uma frase onde você tem a construção de um pensamento de forma completa. Começo, meio e fim. E, às vezes, a divisão da Bíblia em versículos muda o capítulo, mas não muda o pensamento. Muda o capítulo, mas não muda o assunto. E, às vezes, nós achamos que, ao mudar o capítulo, mudou o seu assunto. Então, você precisa ler todo o sentido, todo o capítulo, para ver se mudou ou não. Tá? Então, é interessante isso. Eu sempre dou exemplo, talvez o exemplo mais claro de uma perícope é 1 Coríntios, capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo começa a falar de dons. Ele discorre todo o capítulo 12, falando sobre dons,
Algumas pessoas pensam que ele termina de falar de dons no versículo 31 do capítulo 12, mas não. Ele continua falando de dons no capítulo 14, no capítulo 13. E ele vai continuar falando de dons no capítulo 14. Ele só vai mudar de assunto no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele começar a falar de ressurreição e volta de Jesus. Mas no capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, a cor do pensamento que cerca essas passagens é dons, tá? Então você precisa entender tudo isso para que você entenda aonde começa e aonde termina o pensamento de um capítulo ou de alguns capítulos, tá? Então interprete o texto de forma contextualmente, todo o contexto, não apenas o texto, para não virar um pretexto, certo? Terceira regrinha, como fazer uma boa exegese de forma eficaz, interprete o texto bíblico de forma histórica. Irmãos, a exegese é um trabalho histórico. Fazer a exegese da Bíblia é um trabalho histórico. Nós falamos que a Bíblia é um livro antigo, escrito em 3 línguas inexistentes ou totalmente modificadas, que é o caso do aramaico, o hebraico e o grego, escrito para uma cultura oriental e não ocidental, e escrito cerca de 4.000 anos atrás. Então, interpretar a Bíblia é você fazer uma viagem ao tempo em que essa Bíblia foi escrita. Então, o intérprete ele deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito vir à existência. Todo texto que existe na Bíblia só existe porque ocorreu um fato histórico. E eu preciso descobrir quais foram as circunstâncias históricas que pariu aquele texto, que deu vida àquele texto, que trouxe aquele texto à evidência, à existência. Tá? Então, é necessário conhecer as maneiras, os costumes, a psicologia do povo no qual aquele escrito foi produzido. Então, eu preciso conhecer o pensamento deles, como eles interpretavam, por que Josué disse sol, lua, pare, e não terra. Por que eles falaram isso? Porque eles diziam que o sol nasce no seu nascente, discorre todo o seu poente e morre na outra extremidade da terra. Porque eles faziam a leitura dessa forma? Qual era a cosmovisão que eles tinham do mundo? Né? Então, eu preciso interpretar de forma histórica, porque todo texto tem uma história por trás. E aí, eu preciso interpretar esse texto historicamente. Então, a exegese, ela vai... Lembra que nós falamos que há um abismo temporal entre nós e o texto? A exegese é a ponte que será construída para que nós passemos por ela e adentremos na história em que aquele texto foi escrito. Então, eu vou conseguir entender a psicologia, eu vou conseguir entender as ideias, eu vou conseguir entender a cronologia, os métodos que aquele povo usava para registrar a história. Tá? Vou conhecer os seus usos, vou conhecer as suas figuras de linguagem, vou conhecer os tipos de leitura que eles usavam para expressar os seus pensamentos. Então, eu não posso, em momento algum, fazer um trabalho exegético ignorando que aquele texto que eu estou estudando tem um fator histórico ali, que produziu aquele texto. Volto a dizer que, se você tiver um bom comentário bíblico, você descobre, com certeza, o fundo histórico da passagem que você está lendo. Então, perceba, queridos, tudo temos hoje livros para nos auxiliar. Tá? Temos ferramentas para nos auxiliar. Professor, como eu descubro o fundo histórico das passagens? Comentário bíblicos. O comentário bíblico ele vai trazer o fundo histórico de cada versículo. Né? E existem comentários bíblicos, como nós temos o comentário bíblico do Novo Testamento, de MacArthur, de Carson, né? De Carson. Ele não apenas faz uma interpretação histórica, mas teológica e filosófica
de todo o Novo Testamento. De Carson, ele vai trazer qual era a teologia que cercava o mundo do Novo Testamento, ele vai trazer qual era a filosofia que cercava o mundo do Novo Testamento, e ele vai trazer qual era o fundo histórico que cercava o mundo do Novo Testamento. Então, esses comentários nos auxiliam a trabalhar de forma historicamente o texto. Tá bom? Caminhando para uma outra regrinha eficaz que nos auxiliará a fazer uma boa exegese é interpretar o texto de acordo com a analogia da Escritura. A Bíblia é sua própria intérprete, irmãos. Isso é um princípio hermenêutico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, uma herança que veio lá da Reforma Protestante, ou seja, a Bíblia ela deve ser usada como recurso para entender ela mesma. Por que isso? Porque a Bíblia ela não vai se contradizer. A Bíblia jamais vai falar algo num texto e desfazê-lo no outro. A Bíblia não se contradiz. Uma interpretação bizarra que entra em choque com o ensino total da Bíblia está praticamente certa de estar no erro. Se você ler um texto e entender aquele texto e aquele seu entendimento não tiver de acordo com a teologia da Bíblia, é claro que quem está errado é a sua interpretação e não a Bíblia. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Porque a Bíblia fala em Gênesis, vai concordar, vai afirmar em Êxodo, em Levítico e sucessivamente. Por quê? Porque a palavra de Deus só tem uma teologia. Ela não se contradiz, tá? Ela não se contradiz. Então, o conhecimento tratado com muito cuidado do ponto de vista bíblico é a melhor ajuda. Então, você sempre, a Bíblia, ela é autoridade máxima em qualquer assunto. Então, sempre interprete o texto bíblico de acordo com a analogia das Escrituras. Vá comparando literaturas, versículos com versículos, para que você entenda o que está dizendo. Porque a Bíblia jamais vai se contradizer. Jamais ela vai falar algo num momento e desfazer em outro momento. Tá bom? Então, essas regras que nós estamos vendo aqui são regras que vai nos auxiliar a fazer uma boa, uma eficaz exegese. Demanda tempo, não se dá para fazer de um dia para o outro, preciso de recursos, eu preciso de lançar mão de todos os recursos que a exegese me proporciona, Bíblia de estudos, sites da internet, bons comentários bíblicos, bons dicionários bíblicos, para quê? Para que eu possa, então, ter certeza de que aquele meu pensamento, aquela minha contextualização está de acordo com a mensagem que desde sempre está inserida no texto, tá bom? Inserida no texto. Seguindo. Bem, falamos do procedimento correto. Qual o procedimento errado? Bem, ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem e então aceitar a interpretação que mais agrade, esse procedimento é errado pelas seguintes razões. Encoraje o intérprete a procurar a interpretação que favorece a sua percepção. Cuidado com isso, tá? Cuidado de você ficar procurando comentários e parar Lembra que nós falamos sobre os pressupostos e os preconceitos? É claro que você vai encontrar comentários bíblicos que podem concordar com um erro teológico seu. Então, o importante é que você vá para o texto, mesmo levando um comentário, mas se o comentário desfavorecer ou discordar da Bíblia, repreenda ele joga ele de lado. Joga ele de lado, porque com certeza o comentário não tem razão. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado de você procurar apenas comentários que favoreçam a sua preconcepção do assunto.
Uma outra forma errada de fazer um procedimento exegético forma o hábito de simplesmente tentar lembrar das interpretações oferecidas. Isto, para o iniciante, para quem está começando agora, frequentemente resulta em confusão e em ressentimento mental a respeito de toda a tarefa do exegese. Isso não é exegese, é outra forma mecânica de decorar e é muito desinteressante. Então, irmãos, não decore, estude. Péssimo resultado do procedimento errado na exegese é que o próprio intérprete não pensa por si mesmo. Então, escute, você precisa estudar, precisa ler, mas você precisa pensar. Tá? Um dos objetivos da teologia é nos fazer pensar. Um dos objetivos da teologia é fazer com que eu e você nos tornemos pensadores. Então, eu vou ler os comentários, eu vou estudar os comentários, mas eu vou pensar também. Vou pensar também, tá bom? Então, não fique procurando fórmulas prontas, fórmulas mágicas, enlatados, não. Busque do Senhor, e o Senhor vai te dar, certo? Outro procedimento, agora o procedimento correto. Vimos errado? Qual o procedimento correto? O procedimento correto. O intérprete ele deve perguntar primeiro o que o autor diz e depois o que significa a declaração. Uma das coisas que você precisa aprender no que tange a interpretação é conversar com o texto. É perguntar por texto o que o autor está querendo dizer aqui. Porque Paulo, estou usando Paulo assim de forma aleatória, porque talvez Paulo seja um dos leitores, um dos autores mais lidos por nós, né? Mas por que Paulo está dizendo aqui que ele não permite que as mulheres ensinem na igreja? O que ele quis dizer com essa declaração? Porque Jesus falou para a mulher Ciro-Fenícia que ele não podia pegar o pão da mesa e deitar os cachorrinhos. Por que Mateus escreveu isso? Está vendo? Você vai perguntando isso para o texto e vai lendo o texto, e o texto vai te respondendo. Então, primeiro o intérprete pergunta para o autor e depois o que significa a declaração. Então, você precisa conversar com o texto. Eu estou com o livro, estou com o caderno, estou com a Bíblia e pergunto. E aí, à medida que eu vou perguntando, eu vou buscando nos meus arcabouços a resposta. Ele também, o intérprete, você e eu, devemos consultar os dicionários para encontrar o significado das palavras desconhecidas ou que não são familiares. Se você não conhece uma palavra, procure no dicionário. Jamais diga uma palavra em público sem que você conheça o significado dela. Muitas pessoas olham a palavra, acham bonito e começam a replicar isso sem conhecer o significado da palavra. Então, achei a palavra, eu não sou familiarizado com essa palavra, então primeiro descubro o significado para depois ver se eu posso usá-la ou não. Então é preciso tomar muito cuidado para não escolher o significado que convém ao intérprete apenas. Depois de usar bons dicionários, uma ou mais gramáticas do hebraico e do grego, tá? Devem ser consultadas para entender a construção gramatical. Jamais gramática do português, gramática do texto que foi lido. Gramática do grego e do hebraico. No verbo, qual é a voz que está no verbo, qual é o modo que está no verbo, qual é o tempo. E aqui, tanto o hebraico como o grego tem tempos verbais diferentes do nosso. Tem passado, tem presente, tem futuro? Tem. Mas tem tempos verbais e tem voz ativa, passiva, né? Diferente do nosso. Então, você precisa de uma boa gramática, tá? Para que você possa observar isso direitinho. Então, o mesmo cuidado deve ser tomado com as outras classes gramaticais. Então, tudo isso faz parte da sua maravilhosa exegese. E aí, fazendo isso, você vai estar pronto para levar a palavra do Senhor. Eu sei que, às vezes, falando tudo isso, parece algo muito longe de nós, parece longe da nossa realidade, mas eu repito, é um procedimento. Não pode ser feito de uma noite para outra, é um procedimento. Você vai
aprendendo. À medida que você vai fazendo, cada vez mais você vai aprendendo. À medida que você vai exercitando o seu trabalho de interpretação, porque, irmãos, pregar nada mais é do que um trabalho de interpretação. A Bíblia nada mais é do que um exercício de interpretação. Lembra que quando o eunuco está lendo a passagem de Isaías 53, e Filipe pergunta se ele está entendendo, ele diz para Filipe: como eu entendo, se não há quem me explique. Filipe sobe ao carro e começa a interpretar o texto para aquele eunuco. Ao final da viagem, o próprio eunuco diz: aqui está a água, o que impede de eu ser batizado? Porque houve um trabalho de interpretação. Vocês lembram que Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estão conversando acerca dos últimos acontecimentos em Jerusalém. Jesus chega perto, pergunta o que está acontecendo. Os discípulos, então, inquiram Jesus, dizendo: somente você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Prenderam Jesus e contam o que aconteceu. Jesus, então, começa a fazer um trabalho exegético com eles. Jesus começa a pegar todas as profecias, desde Moisés, falando sobre o padecimento de Jesus, para que eles pudessem entender que aquele viajante era Jesus. Então, a Bíblia é um trabalho de interpretação. E eu não faço isso apenas para o púlpito, mas para a minha vida. Né? O próprio Cristo vai dizer: conhecer as Escrituras, porque vos dá externela a vida eterna. Examinar as Escrituras. Então, não apenas para ministrar a palavra, mas até para que haja crescimento em nós, é necessário que tenhamos uma boa interpretação da palavra do Senhor. Tá? Então, a exegese é um trabalho para a vida. Ah, professor, eu nunca vou pregar. Tá, tudo bem. Talvez você nunca vá pregar em uma igreja, mas você prega para o vizinho, prega para a família, prega para um amigo, prega para você, e essa pregação precisa ser clara. Para que ela seja clara, você precisa entender a mensagem do texto. Então, a exegese é um trabalho para a vida. É um trabalho para a vida. Então, embora falando aqui nós tenhamos muitas informações, que muitos podem dizer: mas está tão longe de mim isso, não está. É só você ter bons livros, boas Bíblias, bons dicionários e tirar tempo para estudar. E você vai ver o quanto você vai aprender com a exegese. Tá? 10 passos para uma boa exegese. 10 passos para uma boa exegese. Isso aqui é de suma importância. Pastor Hernando Dias Lopes é um dos pastores que mais trazem esse princípio, e eu quero compartilhar com vocês esses 10 passos. Primeiro, leia o texto que você escolheu para pregar em voz alta e compare com versões diferentes para maior compreensão. Por que ler em voz alta? Porque o que está mais próximo do meu ouvido é a minha boca. O que está mais próximo do meu ouvido é a minha boca. E o meu ouvido é o que está mais próximo do meu processo mental. Tá? Então, o meu processo mental está mais próximo do meu ouvido mais próximo da minha boca. Então, à medida que eu vou lendo em voz alta, meu ouvido vai ouvindo e o meu cérebro vai entendendo. Então, leia o texto em voz alta e compare aquele texto com outras versões. NVI, Almeida Corrigida, Almeida Fiel, Bíblia Mensagem, Bíblia Linguagem de Hoje, Versão Transformadora, várias versões para que você tenha uma compreensão melhor do texto. Segundo passo, reproduza o texto com as suas próprias palavras, ou seja, fale sozinho. Pega aquele texto que você está lendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Replica esse texto com as suas próprias palavras. Faça uma paráfrase desse texto. Começa a frasear esse texto, tá? Porque você não vai ficar preso ao texto, você vai ter liberdade poética para trabalhar aquelas palavras. Observe o texto imediato e o texto remoto. Recapitulando isso, o que é um texto imediato?
é todo contexto que está próximo do meu texto. Então, tudo que está próximo do meu texto é um contexto imediato. O que é um contexto remoto? Aquilo que está distante do texto. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 22, você vai ver que o capítulo 22 de Gênesis começa assim: e depois dessas coisas, pôs o Senhor Abraão à prova. O que o bom leitor vai perguntar? Que coisas? Então, o texto já me diz que antes do capítulo 22 aconteceram coisas. Essas coisas que aconteceram antes é o contexto remoto. E depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Que coisas são essas? O que vem antes do capítulo 22, desde o capítulo 12 de Gênesis, é o contexto remoto do contexto do capítulo 22. Já o contexto imediato é o que vem do 22 para frente. Tá? Então, é importante que você entenda isso, observe isso, porque isso pode trazer, com certeza, luz à sua interpretação. Em quarto lugar, verifique a linguagem do texto. Como assim, professor? O que eu estou lendo é uma história? O que eu estou lendo é um milagre? O que eu estou lendo é um ensino? O que eu estou lendo? Entenda ensino como doutrina, tá? O que eu estou lendo é uma parábola? O que eu estou lendo é uma profecia? Qual é a linguagem que está por trás desse texto? Aí você pode perguntar, isso é importante? Muito. Porque a linguagem vai influenciar a sua interpretação. Então, entenda qual é a linguagem que está por trás. Qual é o gênero literário que está por trás daquele texto. Se é uma história, se é um milagre, se é uma doutrina, se é uma parábola, se é uma profecia. Então, entenda, né? Se eu estou lendo lá os livros proféticos, com certeza é profecia. Se eu estou lendo lá os evangelhos, os evangelhos você tem um misto de história e de parábola, e de milagre. Se eu estou lendo as cartas do apóstolo Paulo, eu tenho doutrina, tá? Então, o que está por trás disso aqui, para que eu possa, então, interpretar se a profecia já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer? Então, isso é importante para que você possa ter todo esse contexto de interpretação. Outro passinho, pesquise o significado exato das palavras, das principais palavras. Aquilo que chamamos de palavras-chave. E aí, você já tem livros, né, de palavras-chave. Você tem concordância de palavras-chave. Então, quais são as palavras-chave desse texto aqui? Porque, geralmente, o ensinamento virá da palavra-chave. Virando a página, continuando os 10 passos para uma boa exegese, faça anotações. Faça anotações. Aí depende de você. Se você for uma pessoa tecnológica, faça anotações com o seu computador. Se você for uma pessoa analógica como eu, faça anotações com caneta. Tá? Mas faça anotações. Faça. Nunca vá estudar sem um bloquinho e uma caneta do lado. Faça anotações. Anote aquilo que chamou sua atenção. Anote aquilo que talvez veja a sua cabeça sobre aquele assunto, faça ali um parêntese e coloque a sua observação sobre aquele texto, faça anotações. Pesquise o contexto. O que eu quero dizer como contexto? Pesquise a época em que o texto foi escrito. Qual foi a época? Qual foi o tempo? Pesquise o país em que o texto foi escrito. Quais eram os costumes que cercavam aquele texto? Qual a tradição que cercava aquela cultura? Pesquise o contexto. Outro passo, pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Pergunte onde foi isso aqui? Quem fez isso aqui? O que é isso aqui? O porquê que eu estou fazendo isso? Faça a pergunta, tá? Organize o texto em seções principais e secundárias. Isso aqui já é você trabalhando a sua homilética. O que eu vou falar como principal, o que eu vou falar como secundário. E resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é
Quando eu faço essa pergunta, é porque eu estou querendo buscar o pensamento que cerca aquele texto. Qual é o pensamento? Qual é o assunto importante aqui? O que esse autor está ensinando? Tá bom? Tudo isso aqui, irmãos, que nós vamos falando, são princípios para auxiliar você na interpretação de um texto. Na interpretação de um texto, naquilo que um texto necessariamente precisa. Tá? Seguindo? Bem, agora eu vou falar o contrário. Até aqui falamos de exegese, que é tirar do texto. Tá? Até aqui nós conversamos sobre exegese, que é a extração da mensagem clara do texto. E a eigegese. Bem, o que vem, pois, a ser eigegese? Este seria o termo contrário, totalmente antagônico à exegese. Se na exegese o exegeta analisa e deriva do texto as suas verdades mais implícitas, né? Se na exegese eu tiro do texto a mensagem que está lá, porque a exegese ela me faz descobrir o sentido original do texto. A exegese me faz entender a mensagem que o autor do texto quis comunicar no tempo que ele foi escrito. Isso é exegese. A exegese é o pensamento antagônico, ou seja, é completamente o contrário. Se na exegese eu tiro do texto, na exegese eu coloco no texto. Na exegese eu tiro a mensagem do texto. Na eigegese eu introduzo no texto pensamentos que o texto não contém. Resumindo, a exegese tira o que o texto contém. A exegese faz o texto falar o que ele nunca falou. Se a exegese tira, a exegese coloca. Tá? A exegese ela é completamente indesejável ao honesto estudioso da Bíblia. Aquela pessoa que estuda a Bíblia de forma honesta, ela jamais vai colocar no texto o que o texto não diz. Jamais vai introduzir no texto o pensamento dele. Tá? Porque esse princípio é utilizado pela teologia liberal, partindo do ponto de vista de que a interpretação da Bíblia deve partir da necessidade do povo e das aplicações laicas. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês da teologia liberal. A teologia liberal acredita que a Bíblia é progressista, ou seja, a Bíblia vai se amoldando às culturas em que ela está inserida. Ou seja, a Bíblia precisa ser interpretada à luz da cultura. Se naquela cultura tal comportamento é aceito, então, mesmo que em outra cultura a Bíblia condene, naquela ali, que aquele contexto é aceito, a Bíblia também vai aceitar. Isso é uma exegese. Isso é colocar no texto o que o texto não diz. Entende? Porque a Bíblia ela não se amolda à cultura. A Bíblia não se prostra à cultura. A Bíblia é contra a cultura. Se a cultura for contra os padrões bíblicos, a Bíblia vai ser uma contracultura. Tá? Professor, então toda a teologia liberal é ruim? Não. Existem coisas boas na teologia liberal. Existem coisas na teologia liberal que são boas. Tem coisas que Bultmann, um dos pais da teologia liberal, escreveu que é bom. Existem coisas que Pannenberg, que é um dos pais da teologia liberal, escreveu que é legal, Paul Tillich, mas nem tudo é bom. Tá? Então, por quê? Porque um dos postulados da teologia liberal é justamente essa, que a Bíblia precisa ser interpretada à luz da cultura em que ela está inserida. E aí, quando eu faço isso, eu estou praticando uma eigegese. Eu estou introduzindo no texto pensamentos que o texto não contém. Tá? O teólogo reformado, ou melhor, o teólogo crente, ele interpreta a Bíblia olhando para a Bíblia. Já o teólogo liberal, ele vai interpretar a Bíblia olhando para as inspirações e para as necessidades humanas.
Uma interpretação que não parte da própria Bíblia, ela se torna um fim em si mesma. Tá? Então, não permita que esse pensamento liberal invada o teu coração. A Bíblia é Bíblia em qualquer cultura, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer cultura. O que é pecado em qualquer cultura, que a Bíblia condena, será condenado em qualquer cultura, porque a Bíblia não é progressista. Tá? Então, o contrário da exegese, que é extrair do texto, é a eigegese, que é introduzir no texto. Tá bom? Bem, definições. Forma de encontrar na Bíblia uma prova de alguma crença que já possuímos anteriormente. Isso aqui é definições de exegese, tá? Então, a exegese procura encontrar na Bíblia alguma prova de crença que possuímos de forma anterior, que não condiz com a Bíblia. A exegese significa distorcer um texto para tentar adaptá-lo às próprias ideias do intérprete, da cultura, tá? A exegese, ela viola um princípio de interpretação, colocando primeiramente por Agostinho e depois ratificado por Calvino, que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa, o que ele deve dizer. Então, eu não tenho que falar para o autor o que ele tem que dizer. Eu preciso primeiro interpretar o que ele quis dizer. Tá? Então, quando eu faço ao contrário disso, eu estou fazendo uma exegese. Então, a exegese, é utilizada quando se já existe uma doutrina em nossa mente e procuramos apenas algum texto bíblico que sirva de sustentação para essa doutrina pré-estabelecida, ou seja, é algo que ocorre de fora para dentro e não de dentro para fora. Tá? Então, a exegese, justamente, ela procura subsidiar ou sustentar uma interpretação que eu já tenho. E aí eu preciso de um texto apenas para embasar a minha heresia. Toda heresia é uma exegese. Por isso que tem textos bíblicos, tá? Toda heresia é bíblica. Não existe heresia fora da Bíblia. Toda heresia é bíblica. Mas sempre é uma exegese, sempre forçando o texto a falar o que o texto não diz. Tome cuidado com isso. Por isso que lá na primeira aula nós falamos que a exegese é um trabalho desprovido de preconceitos. Eu me aproximo do texto e deixo o texto falar comigo aquilo que o texto diz. Tá bom? Bem, qual é a matriz? A exegese, irmãos, a exegese é a matriz de todas as heresias. Primeiro, ela gera o misticismo. E esse misticismo acaba por dar luz aos erros doutrinários. Tá? O que é o misticismo? Misticismo, né? Aquele misticismo religioso. Né? Não é secretismo, é misticismo. Né? Uma religião totalmente mística, preso a adendos, levando em conta também que a exegese é própria da especulação, que, por sua vez, é a principal característica da filosofia. Nas seitas, onde a exegese é praticada, a revelação sempre procede do líder do grupo. Deus sempre fala por meio dele as ideias, as doutrinas, as práticas. E aí, esse líder, então, passa isso como inspiração de Deus. Você vê isso nas seitas, tá? Você vê isso nas religiões que distorcem a Bíblia. Então, isso é uma exegese, é uma distorção do texto sagrado. Tá? Uma distorção da palavra do Senhor. Então, tome cuidado. Tá? Então, ela é a mãe de todas as heresias. Tá? Vamos agora virar a página. Falar um pouquinho de hermenêutica, que é o assunto da nossa segunda matéria. Nós terminamos agora, então, aqui com exegese. Vou falar um pouco de hermenêutica e aí abrir para perguntas e respostas, tá bom? Bem, é interessante aqui, antes de nós falarmos de hermenêutica, que você entenda, só responder aqui um aluno, que você entenda, irmãos, que o que nós estamos fazendo aqui é te dar
conhecimentos ou talvez te dar alguns toques para que você possa, de forma clara, entender o que falamos sobre interpretação bíblica, tá? Interpretação bíblica, porque isso é crucial para qualquer um que queira conhecer a Bíblia. A hermenêutica, onde ela é basicamente a ciência da interpretação, enquanto que a exegese geralmente é mais relacionada à prática dessa ciência. Então, a exegese é a prática da ciência. A hermenêutica é a ciência da interpretação. A hermenêutica, ela vai, antes de nós lermos aqui o texto, a hermenêutica ela vai reunir os princípios, a hermenêutica vai reunir as regras, a hermenêutica vai incluir os métodos de interpretação para que uma pessoa, para que nós possamos compreender de forma corretamente o sentido e o significado de uma informação. Isso é hermenêutica, tá? Então, a hermenêutica, ela é uma ciência e ela vai reunir os princípios, ela vai reunir as regras, ela vai reunir os métodos de interpretação para que nós possamos compreender de forma correta o sentido e o significado de uma informação. Tá bom? Quando nós falamos, antes de nós entrarmos aqui na definição da etimologia, quando nós falamos de hermenêutica bíblica, nós estamos nos referindo ao processo de interpretação do texto da Escritura. Por isso, frequentemente, a hermenêutica ela aparece ligada à exegese. Há teólogos que até dizem que hermenêutica e exegese é a mesma coisa. Tá? Existem teólogos que não separam a hermenêutica da exegese. Eles dizem que são sinônimos, tá? Mas a palavra hermenêutica, agora sim vamos entrar aqui, a palavra hermenêutica, ela vem do termo grego hermenêuticos. E ela, por sua vez, deriva do verbo grego hermeneu, tá? E transmite o significado de quê? De expressar, explicar, interpretar, conduzir, traduzir. Então, a palavra hermenêutica, do grego hermenêutico, que por sua vez deriva do verbo grego hermeneu, transmite o significado de expressar, explicar, interpretar e traduzir. Tá? É amplamente aceito que esses termos que nós estamos falando aqui, esses termos têm a ver com o mensageiro divino da mitologia grega Hermes. Tá? Então, essa palavra deriva do nome do deus grego Hermes, que era tido como sendo mensageiro divino e intérprete dos sonhos. Hermes, na mitologia grega, é aquele deusinho que tem asas nos pés. Então, é amplamente aceito que esses termos têm a ver com o mensageiro divino da mitologia grega Hermes. Tá? Com o tempo, onde nós entramos aqui na definição, com o tempo, a hermenêutica passou a se referir não apenas à arte de interpretar. Opa, deixa eu voltar aqui. Com o tempo, a hermenêutica bíblica, ou hermenêutica, ela passou a se referir não apenas à arte de interpretar, mas também à teoria dessa arte de interpretação. E talvez isso possa explicar porque muitas vezes a hermenêutica é relacionada mais ao campo teórico e a exegese ao campo prático, tá? Embora nem todos fazem essa distinção, como eu falei. Toda e qualquer informação necessita de alguma interpretação para que possa ser compreendida de forma adequada. Isso aí é fato. Então, a hermenêutica, pelo menos em algum nível, é algo frequentemente usado na vida das pessoas. Por isso, alguns estudiosos geralmente fazem distinção entre a hermenêutica e a exegese. Tá? Vamos ali agora algumas definições. Dito isso, a hermenêutica, então, ela é a ciência das leis e princípios de interpretação e explanação. A hermenêutica é o estudo dos processos que levam à correta compreensão das Sagradas Escrituras.
A hermenêutica é a ciência e a arte que estuda a interpretação da Bíblia. Ela é ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. E ela é arte porque as suas regras são práticas, tá? A hermenêutica é os métodos e as técnicas empregadas ou empregados para interpretar as escrituras de maneira correta e aplicá-lo. O objetivo da hermenêutica é apresentar regras gerais, regras específicas de interpretação que possam possibilitar o entendimento do verdadeiro sentido transmitido pelos autores sagrados. Então, a hermenêutica geral possui um caráter mais genérico e se refere à interpretação de todos os tipos de textos. A hermenêutica especial, ela é mais específica, trata da interpretação de determinados escritos como leis, obras religiosas, literaturas, poesias, etc. No nosso caso, a hermenêutica bíblica. Então, é isso que nós estamos estudando a partir de hoje. Tá? Então, a partir de hoje, vamos estudar hermenêutica. Vou parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar. Vou parar o compartilhamento, parar também aqui a gravação, tá? E perguntar aos irmãos se alguém tem alguma pergunta, alguma fala. Deixa eu só interromper a gravação aqui, para que nós possamos, então, interromper a gravação. Essa gravação vai ser depois disponibilizada. Ela vai ser